Pra quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Essa é uma famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas, que retrata muito bem a realidade e o sentimento de muitas pessoas. Nunca se falou tanto sobre o sentimento de estar perdido na vida quanto hoje em dia. É cada vez mais comum a gente ouvir pessoas falando que parece que está andando em círculos ou que nada do que faz parece fazer sentido. E se a gente parar para pensar nas coisas que levam a isso, a coisa nem é tão absurda assim. Parece que as opções de escolha que a gente tem hoje em dia são infinitas. As diversas opções de carreiras, as diversas configurações familiares, a opção de ter ou não ter filhos, os lugares onde a gente pode morar, na praia, na cidade, no campo. São tantas possibilidades que fica cada vez mais difícil da gente escolher uma delas. Isso é algo relativamente novo. Se a gente olhar para o século passado, é como se a gente estivesse vivendo em outro planeta. E a gente está vivendo em outro planeta. Pelo menos é isso que diz o psicanalista George Forbes. O George Forbes ele é um dos mais importantes nomes da psicanálise atualmente aqui no Brasil. Ele inclusive estudou com o grande psicanalista francês Jacques Lacan na França. Ele tem um conceito muito interessante chamado de Terra 2, que mostra um pouco pra gente sobre como é que o mundo vive hoje, qual que é a lógica que o mundo está inserido e que faz as pessoas se sentirem tão perdidas. Segundo ele, Terra 2 é esse outro planeta na qual a gente está vivendo hoje, diferentemente de Terra 1, que é o planeta no qual a gente estava acostumado a viver no passado. É claro que não são dois planetas diferentes, mas é basicamente para ilustrar duas formas de pensar a vida, duas lógicas sobre a qual o mundo funciona. Para ele, Terra 1, ou seja, a forma de viver, a lógica que a gente estava acostumado a viver anteriormente, é uma forma hierarquizada, é uma forma verticalizada, onde existiam regras claras de como a vida funcionava e um roteiro meio que pré-definido ali de como as coisas deveriam seguir. Terra 2, que é a forma como a gente está acostumado a viver atualmente, não funciona dessa forma. Funciona de uma forma mais horizontalizada e as trocas são feitas basicamente pelas escolhas entre as partes. As formas de relação são feitas através das escolhas entre as partes, o que forma uma forma de viver muito mais dinâmica e muito mais criativa, exige muito mais criatividade das pessoas o tempo todo. Essa forma verticalizada de ver a vida ou de fazer as coisas possibilitava para as pessoas uma certa previsibilidade, uma carreira traçada, uma vida mais ou menos planejada, o que é muito diferente da forma como a gente vive hoje, que exige uma necessidade de reinvenção constante, uma criatividade a todo momento e uma postura muito mais autônoma e flexível em relação à vida e às escolhas que a gente faz. Então a disciplina e a previsibilidade deram lugar à fluidez e à necessidade de improviso constante que obriga a gente a fazer escolhas a todo momento. Então a gente tem aí duas razões principais pelas quais as pessoas se sentem perdidas nos dias de hoje. A primeira delas é que o mundo oferece hoje em dia muitas opções de escolha e fica cada vez mais difícil optar apenas por um caminho e deixar de lado todos os outros. A segunda razão, complementar a essa primeira, é que falta um pouco uma orientação mais estruturada, como a gente tinha em Terra 1 anteriormente, uma coisa verticalizada, mais previsível e planejada. Então, se você se sente perdido de alguma forma e quer saber um pouco mais sobre como lidar com essa angústia, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente começar a falar sobre isso e começar a trazer novas perguntas e refletir um pouco mais sobre esse assunto. Olá, muito prazer, meu nome é João Ferreira, eu sou psicanalista clínico e esse aqui é o meu canal, onde a gente fala sobre psicanálise, saúde mental, filosofia e outros assuntos que nos interessam no século XXI. Vamos lá? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que estar perdido significa que a gente está em busca de nós mesmos. Imagina que você comprou um móvel para sua sala e esse móvel chegou na sua casa todo desmontado e você precisa arrumar um jeito de montar aquele móvel. Você então procura um manual de instrução onde mostra o passo a passo de como aquilo deve ser feito e você percebe que aquele móvel não veio com o manual de instrução. Você vai ter que se virar sozinho para entender como é que monta aquilo. A vida é mais ou menos dessa forma. A gente cresce ouvindo que a vida tem meio que um roteiro planejado. A gente nasce, vai para a escola, aí depois da escola vai para a faculdade, arruma um emprego, vai crescendo na carreira e quando essa vida sai desse roteiro a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. Mas será mesmo que a vida é essa sequência linear de acontecimentos que vão sucedendo um ao outro de forma linear e constante? A gente sabe que não, né? A vida é muito mais parecida com uma folha em branco do que com um manual já pronto, entende? É como se você tivesse que construir naquela folha em branco o seu próprio manual e você vai poder usar ele em outras situações ou você vai usar só ele naquela situação mesmo e no futuro você vai precisar construir outro manual em uma outra folha em branco. A vida não é tão previsível quanto parece. Essa ideia de que a vida é uma folha em branco pode até assustar no começo. Inclusive, muitas pessoas, quando vão escrever uma redação, têm justamente dificuldade em começar ela,
Como se aquela folha em branco dissesse que a gente precisa saber o que a gente tem que escrever antes mesmo de conhecer o tema sobre o qual a gente vai dissertar. Mas é justamente nessa folha em branco que vai permitir que a gente escreva algo novo, que a gente crie algo novo a partir daquilo. Não tem como a gente criar alguma coisa nova em uma tela que já está pintada, entende? A gente precisa de uma coisa em branco para que a gente possa criar algo completamente novo a partir daquilo. Estar perdido pode ser justamente uma separação simbólica entre aquilo que a gente aprendeu a ser quando era pequeno e até hoje, e aquilo que a gente quer ser a partir de agora para o futuro. É perceber que a gente não cabe mais naqueles lugares que a gente estava acostumado a pertencer. A gente precisa de novos lugares para caber essa nossa nova versão de nós mesmos, entende? Às vezes, estar perdido na vida é justamente o primeiro passo para você finalmente se perder daquilo que nunca foi seu. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai criando referências de como a vida tem que ser, ou de como a vida funciona, como é que as coisas acontecem. Tudo isso é baseado nas relações que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos e nas expectativas que a gente cria em relação a nós e ao mundo ao nosso redor. E às vezes chega um momento, chega uma certa etapa de que você percebe que todas aquelas referências que você usava para perceber o mundo à sua volta, elas não funcionam mais. Ou pelo menos não funcionam da forma como você achava que funcionava. A angústia de se sentir perdido na vida é justamente esse momento que a gente percebe que as referências anteriores não funcionam mais pra gente. A gente precisa criar algo novo baseado nas nossas escolhas, na nossa percepção e nos nossos valores. É criar algo novo que ultrapasse as delimitações daquilo que a gente tinha por padrão até então. E é por isso que esse é o momento da gente parar e se escutar. A gente não vive num mundo que exige que a gente saiba das respostas o tempo todo. A gente quer resposta para todas as nossas dúvidas imediatamente. Mas pode ser que essa resposta ainda nem exista ou que a gente nem esteja preparado para receber essa resposta. E é por isso que a psicanálise propõe um caminho inverso. Ela não procura necessariamente trazer as respostas nesse primeiro momento, mas ela procura primeiro refinar as perguntas. Isso porque a maturidade emocional não se constrói necessariamente quando a gente consegue ter todas as respostas. Ela se constrói justamente quando a gente consegue sustentar e lidar com a angústia, respeitando a nossa história, os nossos afetos e os nossos desejos. E melhorar essas perguntas, mesmo que a gente ainda não tenha as respostas, é o primeiro caminho para a gente conseguir essa maturidade emocional e lidar com essa angústia de se sentir perdido na vida. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não precisa fazer isso sozinho. Esse processo de escuta ele é um processo relacional. A gente precisa de outras pessoas, da relação com outras pessoas para que ele seja efetivado. A sensação de estar perdido na vida pode provocar muitas vezes um sentimento de solidão. E apesar de a gente saber que ninguém pode resolver os nossos problemas pela gente, a gente é responsável por aquilo que a gente tem de angústia e tem de problema, isso não significa que a gente esteja sozinho nessa luta. Por mais que a travessia seja sempre individual, a gente pode contar com outras pessoas ao longo dessa jornada. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também de boas relações. E contar com boas relações, com pessoas que ajudem a gente nesse processo de autoconhecimento é essencial para que a gente passe por ele de uma forma mais saudável. A capacidade de lidar com os problemas sozinho e de estar sozinhos é uma conquista psíquica, mas essa conquista ela só realmente acontece quando a gente teve alguém que suportou esses momentos com a gente lá atrás, alguém que nos acolheu nesses momentos difíceis anteriormente. Essa presença suficientemente boa, como diria o psicanalista inglês Donald Winnicott, fica registrada no nosso psiquismo e é justamente ela que vai fazer com que a gente na vida adulta consiga passar pelos nossos problemas sozinho sem que a gente se sinta vulnerável ou abandonado de alguma forma. Por isso, quando a gente está passando por algum tipo de angústia nesse sentido, o que mais ajuda não é necessariamente uma pessoa que vem resolver o nosso problema, ou que venha trazer uma fórmula pronta, um passo a passo, um manual de instrução, como a gente comentou anteriormente, para a gente resolver aquela situação. É justamente aquela pessoa que vai poder sustentar uma escuta, sustentar uma presença junto com a gente, para que a gente possa se sentir acolhido e sentir que a gente é forte o suficiente para passar por aquilo. A gente precisa daquela pessoa que fala, fica tranquilo que eu estou aqui com você. Mesmo a gente não sabendo onde vai dar, a gente vai lidar com isso juntos. Essa presença que não necessariamente busca resolver a situação, mas sim acolher a pessoa que está passando por ela, é extremamente terapêutica. E esse é um dos papéis também do psicanalista. A psicanálise não entrega mapas ou manuais ou passo a passo para a gente simplesmente retirar o problema da nossa vida. A psicanálise ela busca sustentar a travessia. Como diz o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida, que é uma grande referência para mim no seu livro Psicanálise de Boteco, a psicanálise não nos cura dos sofrimentos, nem se propõe a isso, mas nos coloca diante deles, assegurando a nossa capacidade de se responsabilizar
e de alcançar a maturidade. Porque entender aquilo que a gente sente não é um processo imediato. É preciso nomear afetos, desmontar feridas, reescrever histórias. E tudo isso só pode acontecer num espaço que respeite o nosso tempo da nossa travessia. Um espaço que a gente pode reescrever a nossa história sem medo de errar. Onde a gente possa se perder de nós mesmos enquanto tem uma pessoa ali que está sustentando a travessia junto com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma luz sobre esse assunto para você. Não é um assunto simples, não é um assunto que se resolve em um vídeo apenas, mas a ideia desse vídeo é clarear um pouco as ideias e, como eu falei anteriormente, refinar as perguntas para que a gente possa alcançar novas respostas diferentes. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta de saúde mental, de psicanálise ou de filosofia, eu vou deixar um outro vídeo aqui linkado para que você assista depois desse. E caso esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!